Recebi um novo coração, Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Bom dia, amados. Eu quero convidar você a estar se colocando diante do Senhor nessa manhã. Que nessa manhã você possa colocar a sua vida, a vida da sua família, nesse mês onde nós estamos ministrando algumas palavras sobre família, sobre consagrar a nossa família ao Senhor, sobre ajudar cada um de nós e a nossa família a servirmos ao Senhor, né? Hoje o tema da nossa mensagem é: eu e a minha casa serviremos a quem? É um questionamento que Josué faz e ele toma uma decisão na sua vida de servir, de se colocar diante do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a estar tomando também essa decisão.
de se consagrar ao Senhor, de colocar sua família, de ter esse propósito, ter uma família abençoada pelo Senhor. Esse propósito é uma família debaixo da mão potente, da graça do Senhor, do cuidado de Deus. Gente, não há nada melhor do que isso, não há nada mais poderoso, maravilhoso do que ter uma família, mas aonde busca o Senhor, aonde depende do Senhor, aonde tem um Deus que é consolador, um Deus que é protetor, um Deus que direciona. Isso é tão forte, muito forte, muito forte. Por isso, nessa manhã, quero convidar você, se você pode, fechar seus olhos. Se você não pode, mantenha ali esse espírito conectado no Senhor. E coloque e fala: Senhor, abençoa nessa manhã minha família. Me ajuda a ter uma família consagrada ao Senhor. Talvez você tenha pessoas na sua família que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que estão distantes. Esse é o momento, mas coloque a sua vida e coloque cada pessoa da sua família diante do Senhor, no nome de Jesus. Oh, Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro na tua vida, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente desligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, Pai. Para mim. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que temos falhas, ó Pai. Sabemos que estamos limitados. Muitas vezes tomamos decisões, ó Pai, que não agradam ao Senhor, Deus. Porque, ó Deus, somos levados, ó Deus, talvez a um desejo, ó Deus, humano, ó Deus. Não, ó Pai, aos propósitos, planos do Senhor, Deus. Muitas vezes somos impulsivos, ó Deus, mas nós queremos nos colocar diante de Ti e clamar pela Sua misericórdia, clamar, Deus, pela Sua graça, Deus, pela sabedoria, Deus, que vem do alto, ó Deus. O Senhor, Deus, venha nos ajudar, Deus. Ó Deus, a dizer, Deus, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus. Por isso nós colocamos as nossas vidas e a vida, Deus, de cada familiar nosso, Deus. E pedimos, Deus, a Sua graça, e pedimos o Seu amor, Deus. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Teu Espírito Santo faz tanto querer como efetuar, Pai. Ó Deus, por isso clamamos, coloca, Deus, esse desejo no nosso coração, Deus. Efetue, Deus, o plano do Senhor, Deus, na vida de cada um de nós, ó Pai. Esteja conosco, receba esse culto, ó Deus, que estamos prestando diante do Senhor, que estamos entregando diante do Senhor, Deus. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, ouve as nossas orações, ó Pai. Ministra, Deus, ministra as nossas vidas. No nome de Jesus, Deus, que nós nos colocamos diante de Ti. Amém. Amém, amados. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós, nessa manhã de domingo. Que bom que você pode estar aqui conosco, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, amado. Não há nada melhor do que pudermos adorar, mas nós podemos glorificar o nome do Senhor, nós podemos servir ao Senhor. Não há nada de mais proveitoso, de mais que nos satisfaça mais, né? O salmista Davi, ele fala assim, né? Fala assim: é muito melhor estar um dia na Sua presença do que 1000 em outro lugar. É interessante ele colocar, né? 1000, mas se nós formos colocar em dias, dá praticamente quase 3 anos.
Ele fala, eu trocaria 3 anos da minha vida do que para estar apenas um dia. Isso mostra, mas como era o coração de Davi. Fala assim, ele estava fazendo, claro que não estava colocando ali matematicamente os dias, né? Mas ele estava fazendo uma comparação que não existe nada melhor. E amados, se não existe nada melhor, é isso que nós precisamos investir para que possamos estar a cada dia, que a nossa família esteja a cada dia na presença do Senhor, glorificando o nome de Deus. E eu quero convidar você, se você ainda não compartilhou aí esse vídeo, compartilhe na sua página aí, para você estar abençoando sua família, abençoando outras pessoas que entram na sua página, para assim nós podemos, que a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor possa alcançar mais corações, assim a palavra do Senhor possa atingir mais e mais vidas. E amados, eu quero também agradecer aos irmãos que estão aí abençoando. Eu vou estar mandando, essa semana eu vou estar mandando mais uma mensagem para você que possa continuar doando os seus produtos alimentícios, umas cestas, produtos sortidos, o que você puder doar. E também tá tendo esse momento também de agradecimento ao Senhor nosso Deus, por você que tem dizimado, você que dizimou essa semana, você tem ofertado na casa do Senhor, mas eu ora do Senhor que esse coração seu de estar confiando ao Senhor, de não deixar circunstâncias tomarem o seu coração, mas sim crer que Deus é poderoso, que é Deus que te sustenta, mas possa permanecer para a honra e glória do Senhor. Então nesse momento nós vamos louvar mais um pouco ao Senhor, mas antes eu quero fazer esse agradecimento, consagrar os dízimos e as ofertas que você entregou durante essa semana, colocar isso diante do Senhor, agradecer ao Deus pela sua vida, estar orando para que o Senhor esteja abrindo as comportas do céu, para que Deus possa estar te abençoando de uma maneira que você e eu possamos conseguir abençoar outras famílias, como eu sei que muitos estão fazendo, para que assim também nós possamos ver esse momento ser abreviado cada vez mais. Coloque-se diante do Senhor, no nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter essa oportunidade de estar te servindo, essa oportunidade de estar te adorando, essa oportunidade, Deus, de estar diante de Ti. Quero te agradecer, Deus, por cada pessoa, Deus, que dizimou, Deus, e ofertou durante essa semana, Deus. Oh, Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela fidelidade do seu povo, Deus. E nós oramos a Ti, ó Deus, que o seu povo continue firme, ó Deus, porque, ó Deus, a igreja tem as suas necessidades, ó Deus. Oh Deus, assim, ó Deus, tantas pessoas, Deus, estão precisando, ó Deus. Por isso, ó Deus, que nós possamos continuar firmes, ó Deus, em servir ao Senhor, Deus, em fazer a diferença no meio da comunidade onde estamos. Ó Pai, nós queremos estar na sua presença, Pai, viver, ó Deus, os planos e os sonhos do Senhor, Pai, para a honra e glória de Ti, ó Deus. Por isso eu abençoo, Deus, a vida de cada pessoa, Deus, que está, Deus, nos vendo nesse momento, ó Deus, clamando ao Senhor que o Senhor venha abrir as comportas do céu, ó Deus, as janelas do céu, ó Deus, e venha, Deus, sustentar, prover suas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor mais um pouco? No nome de Jesus. Essa é a hora da adoração.
mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Assim diz a sua palavra. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Nossa manhã de domingo, vem louvar ao Senhor. Sobre todas as coisas Ele possa reinar. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jamais, jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei até chegar aqui, sim, o teu amor
que de melhor eu posso descrever. Que testemunho. Quando eu penso no caminho que andei até chegar aqui, eu testemunhei. Eu vi milagre acontecer, eu vi sinais dos céus, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou. Eu vi teu bálsamo curar a minha dor, ó Senhor. O impossível aconteceu, bateu em minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará a sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará a sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará a sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará a sós. Eu quero convidar você nessa manhã, enquanto nós continuamos cantando essa música, a você crer que nosso Deus é fiel. Essa música fala: eu vi milagres acontecer, eu vi sinais do céu. Talvez você nessa manhã, nesse dia, você precisa ver o milagre do Senhor acontecer na sua vida. Você precisa ver sinais do Senhor. Você precisa ouvir a voz, uma direção, uma palavra rema do Senhor, uma palavra que faça diferença na sua vida, na vida da sua família. É o que de melhor eu posso. Você precisa ver o Deus que é todo poderoso, o Deus que é presente, o socorro bem presente se revelar poderosamente. Então, amados, enquanto nós cantamos, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque o seu pedido, clama ao Senhor, clama ao nosso Deus e creia, amados, e creia no milagre do Senhor, porque o nosso Deus é fiel. Ele pode agir na sua vida, Ele pode agir na vida da sua família. Nosso Deus, amados, Ele é poderoso, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele não está com as suas mãos atadas, Ele não está surdo. Pelo contrário, amados, Ele está preocupado com a sua vida, com a minha vida. E Ele deseja fazer algo poderoso, Ele deseja participar a cada minuto. Então, amados, creia no Senhor agora, se coloque diante do Senhor. Coloque seu pedido diante do nosso Deus e creia no poder do Senhor. E creia no poder do Senhor. Sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei até chegar aqui,
Pai, nessa manhã. Ó Deus, crendo, Deus, nesse Deus é fiel, ó Pai, que não nos deixa sós, ó Pai. Ó Pai, quantos, ó Deus, estão com, ó Deus, com seus corações, ó Pai, sua alma, ó Deus, cheio de dores, ó Pai, e precisa, ó Deus, do seu bálsamo de cura, Pai. Por isso nós clamamos, ó Pai, cura, Deus, ó Deus, os corações partidos, Deus, as almas feridas, ó Pai. Oh Deus, quantos precisam ver o milagre do Senhor, Deus. Ó Pai, e nós sabemos, ó Pai, o Senhor não é nenhuma filosofia, Deus, uma historinha bonita, mas é um Deus presente, um Deus vivo, Deus, um Deus real, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu me coloco a vida de cada pessoa que está nos assistindo, ó Deus, que está participando desse culto, ó Deus, no seu lar, ó Deus, no seu carro, ó Deus, no seu trabalho. Eu oro ao Senhor, Deus, que o Senhor ouça as orações, ó Pai, que o Senhor ouça o clamor do seu povo, Deus, dessas pessoas que estão te colocando diante de Ti, ó Deus, estão se colocando, ó Deus, clamando, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, venha, Deus, e venha, Deus, tocar, Deus, venha curar, ó Pai, e venha ministrar, Deus, venha, Deus, trazer uma palavra, Deus, que venha trazer conforto, que venha, Deus, dar direção, ó Pai, que venha, Deus, derramar paz, que só o Senhor pode, ó Pai. O mundo tem uma paz, ó Deus, mas uma paz que não, ó Deus, que não nos sustenta, uma paz, ó Pai, que é passageira, uma paz que não conforta. Mas o Senhor tem uma paz que excede o entendimento, uma paz, ó Deus, que inunda nosso ser, ó Deus, uma paz, ó Deus, tão maravilhosa. A minha sorte mudou. E nós sabemos disso, ó Pai, porque nós já tivemos tantas e tantas experiências com o Senhor, Deus. Nós já vimos tantas e tantas vezes o Senhor agir nas nossas vidas, na vida de pessoas que nós amamos. Por isso, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Oh Deus, humildes, sabendo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos ama. E nós nos colocamos, ó Pai, certos que o Senhor vai fazer algo maravilhoso nesse dia, ó Pai. Certos, ó Pai, que o Senhor vai fazer algo, ó Deus, grandioso. Oh Deus, louvado seja o Seu nome, ó Deus. Louvado seja o Seu nome. Nós entregamos nossas vidas, ó Pai. E eu quero orar por cada pessoa, Deus, que está nesse momento colocando a sua vida diante do Senhor, Deus. Independente do que seja, eu sei que não é impossível para o Senhor. E eu oro, ó Pai, pelo Seu toque. Eu oro pelo Teu Espírito Santo na vida dessa pessoa. No nome de Jesus. No nome de Jesus que nós Te louvamos, ó Deus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu trazer você aqui para mais perto, aqui um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui, deixar mais bonito. Mais bonito, não sei se vai ficar, mas pelo menos mais próximo aqui. Aleluia. Deus esteja te abençoando. Espero que Deus esteja também te ministrar através dessa palavra cantada. Opa! Essa palavra cantada. E a minha oração agora é que nessa manhã, através da palavra pregada do Senhor, através da sua palavra escrita, nós venhamos ser ministrados pelo Santo e Poderoso Espírito. Amados, nesse mês de maio, dia 17 de maio, nós estamos aí falando um pouquinho, né, sobre o tema família. E nessa manhã, com o tema Eu e minha casa serviremos a quem? Como assim, pastor? A quem a gente serve, né? Gente, o nosso dia a dia, muitas vezes nós somos tentados a desviar o nosso foco a quem nossa família, a quem nós e as pessoas que amamos, né? Colocamos, digamos, como prioridade, né? E muitas vezes o inimigo tenta
o maligno, Satanás, tenta desviar o nosso foco, né? Desviar a nossa adoração, o nosso tempo, a nossa energia. E aí o homem de Deus aqui, Josué, tenta fazer, ele traz aqui algumas palavras para que nós possamos refletir um pouco, né? Quem nós estamos servindo, né? Quem nós desejamos servir e como isso faz diferença, amados, na nossa posição. Por quê, amados? Porque não é simplesmente uma decisão assim de você falar hoje, não, eu sirvo ao Senhor. Porque isso é um estilo de vida. Isso vai ser demonstrado na maneira que você educa seus filhos, na maneira que você se posiciona na empresa, na maneira que você conversa com as pessoas. E a nossa família está percebendo isso, as pessoas estão percebendo isso, e isso faz diferença na vida, no impacto, no legado, digamos assim, né? No legado que deixamos. Então eu quero convidar você a estar estudando aqui na Palavra de Deus, no texto de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, do verso 1 ao 27. É um texto um pouco longo, mas importante para nós vermos o que a Palavra de Deus tem aí para nós nessa manhã. Josué fica ali logo após os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seguida é Josué. Último capítulo, capítulo 24, do verso 1 até o verso 27. Eu vou estar lendo aqui. Se você puder, você pode só ouvir ou me acompanhar aí na sua Bíblia. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque deu Jacó, e Jacó a Esaú. E Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando os tirei, os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de... Eita, a garganta está falhando aqui. Vieram para o mar, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu os coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos os que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Pode buscar uma água, né? Pedi ali pro Sandro trazer uma água ali, porque esqueci da água e tá falhando aqui. Verso 8. Alguém já viu e já trouxe aqui para mim. Verso 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês.
Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que eles os abençoou, vez após vez, e os livrei das mãos deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus e os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigazeus e os heveus, os jebuseus, mas eu entreguei na mão de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-lo de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que lhe dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor, servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse a ele e a todo o povo: vejam essa pedra, essa será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para sua propriedade. Amém, amados. Olha aí quem está nos assistindo, Leanderson, diretamente da Inglaterra. Estamos aí. Deus te abençoe, Leanderson. Pastor Leanderson. Amados, então nessa manhã, aqui no Brasil, em São José dos Pinhais, eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Eu e minha casa serviremos a quem? A quem eu e você estamos servindo? A quem eu e você estamos dedicando a nossa vida, a nossa família? Amados, decisões definem quem somos.
Boas decisões hoje podem corrigir erros do passado e garantir sucesso no futuro. Principalmente quando estamos pensando nesse tempo em relação à família. Uma decisão se você muda de emprego, se você vai deixar de ser empregado e vai tentar construir seu próprio negócio, como nós temos alguns irmãos na igreja que trabalhavam e aí sair da garantia de um emprego ali registrado para tentar montar o seu próprio negócio, né? São decisões. E Deus abençoa decisões. Muitas vezes nós temos algumas decisões que precisamos tomar, né? E a gente quer tirar essa responsabilidade de nós. Não sei, talvez todos nós já tivemos algumas decisões e às vezes eu vejo algumas pessoas colocando: eu estou orando e Deus não está falando comigo, qual que é o caminho, né? Qual que é a decisão que eu preciso tomar? Mas Deus vai ministrar nossas vidas conforme as decisões que nós tomamos. A palavra de Deus diz que a paz, que Deus derrama paz sobre as nossas decisões. O que quer dizer isso? Quando você e eu, nós estamos diante do Senhor, nós estamos buscando a Deus, fala: Deus, me ajude na decisão que eu preciso tomar, me orienta no caminho que eu preciso tomar. E aí nós buscamos conselhos muitas vezes de pessoas que são mais experientes, pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Mas vai ser naquele momento que você, diante disso, que você toma a decisão, que Deus vai ou te dar paz ou tirar a paz. Que Deus vai conduzir você. Mas Deus não vai tirar a responsabilidade que você tem de tomar uma decisão. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos jogar o peso das nossas decisões, como eu já vi como eu já compartilhei na igreja de uma amiga que ela falou assim: o que o pastor decidir eu vou fazer. Isso é muito legal, né? E se você um dia for falar isso comigo, eu vou falar: toma você essa decisão aí, né? Porque eu não vou me responsabilizar nesse sentido pela sua vida. E não é nem questão de... E isso muitas vezes nós fazemos, mas talvez inconscientemente, com esse medo das consequências da nossa decisão. Mas quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos colocando a nossa vida, a vida da nossa família diante de Deus, estamos deixando Deus, mas Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ministrar, Deus vai ponderar, Deus vai nos ajudar, a tomar as decisões, e você vai ver como isso é abençoador, como isso é maravilhoso, de nós vermos Deus nos ajudando em cada decisão, Deus nos mostrando que caminho precisamos seguir, qual é o melhor caminho. E decisões, amados, nós somos feitos delas. Se nós formos pensar até nos detalhes, como a nossa vida, a gente acorda, né? Se nós vamos levantar hoje, se nós estamos participando desse culto, ou se vamos ver lá as notícias, que as notícias, tá certo que vai ter basicamente as mesmas notícias: quantos contaminados, se o presidente fez isso, se o presidente não fez aquilo, se o fulano de tal fez isso, os Estados Unidos, Inglaterra, Itália e tantas outras coisas. Se vamos ver uma série na TV, se vamos ver um filme, se vamos ficar dormindo. A nossa vida, ela é recheada de pequenas decisões que a cada dia nós precisamos. Se vamos hoje ler a Bíblia, se não vamos ler, se vamos ler, se não vamos, se vamos consagrar a nossa vida, se não vamos, se vamos ter um tempo com nossos filhos, se não vamos,
essas pequenas decisões permeiam a nossa vida. E nós precisamos, e nós tomamos, e precisamos entender se estamos tomando. Se nós formos olhar assim de uma maneira geral, não é as grandes decisões muitas vezes que dominam a nossa vida, mas essas pequenas que se nós deixarmos, que muitas vezes o maligno ele vai tomando as nossas vidas e vai fazendo nós muitas vezes nos afastarmos do Senhor, que desemboca ali, né, numa grande decisão. Porque se você começa a tomar pequenas decisões, hoje eu não vou buscar o Senhor, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou ler aquele livro que Deus queria que eu lesse, aquela oração, aquele tempo devocional, vão nos afastando e de repente chega um momento que é uma grande decisão. Eu dei um bom dia ali ao meu amigo Leanderson, né, que há pouco tempo tomou essa decisão, né, há quase um ano atrás, de ir com toda a sua família para a Europa, né? E, gente, e como isso, talvez você teve, talvez não mudar de país, né? Mas de mudar de emprego, de mudar de casa, de você ter algo muito grande que você precisava realizar, né? E como é difícil tomar essas decisões, mas longe do nosso Deus. Então eu convido você a pensar nessas pequenas decisões e colocar, talvez hoje você precisa fazer uma pequena decisão que vai fazer uma grande diferença. Eu e a minha família estamos de fato servindo ao Senhor? Eu e minha família estamos de fato consagrados ao Senhor? E aí Josué conclama os israelitas a tomarem essa decisão. E é a decisão mais importante para suas famílias, né? E esse discurso de despedida de Josué, aqui ele estava com cerca de 110 anos. E ali, mas Josué talvez tinha já participado de umas 4 gerações. Porque ele viveu ali 40 anos, mais ou menos, no Egito, como escravo. Porque a Bíblia fala que quando ele foi para a Terra Prometida, ele ficou ali, ele tinha 80 anos quando foi dividido as terras. Então ele participou daquela primeira geração que foi liberta da terra do Egito. Participou de uma segunda geração que nasceu no Egito, que a Bíblia fala que toda aquela geração, menos Josué e Caleb, pereceu no Egito. Então ele viu uma nova geração nascer. Teve uma terceira geração que ali mais ou menos foi cerca de 30 anos que durou aquela conquista de Canaã, ali, conquista da terra prometida, que aí ele atravessou o Rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó, né, e tudo mais, toda aquela conquista. Então aí é uma terceira geração que Josué estava vivendo ali. E ali ele pôde ver pessoas se consagrar ao Senhor, falar que tomou uma decisão e na outra semana, tipo dieta, né, já deixou. Ele via essas inconstâncias. E por isso mais no texto ele fala sobre isso, né? Porque se vocês abandonarem o Senhor vai vir cobrar, digamos assim, esse abandono. Então ele questiona isso. Ele chama as pessoas para pararem de oscilarem nas suas decisões e de ter uma decisão verdadeira, uma decisão que seja constante, uma decisão onde seja permanente com o Senhor. E amados, no seu discurso Josué afirma sua decisão, ele conclama as famílias de Israel a fazerem o mesmo, de servir ao Senhor, de renovar a sua aliança, de reparar, mas a idolatria que estava presente nos seus antepassados. E Josué começa, o primeiro aspecto que ele começa a mostrar ali, ele começa a relembrar
o passado. Ele fala ali, quando nós olhamos o começo do texto, verso 2, ele diz ali: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. E ele começou a lembrar desse passado, digamos assim, de pessoas, de Abraão, desde o seu pai, né, o patriarca Abraão, que vivia longe do Senhor, né? E ele começa a fazer essa argumentação, né, que Deus sempre foi fiel, que Deus tirou Abraão dessa terra, de uma terra de idolatria, de uma terra que não buscava o Senhor. E aqui, mas é um primeiro ensinamento. Talvez alguns aqui tiveram a graça de crescer num lar cristão, num lar onde seus pais buscavam o Senhor, e isso foi transmitido a vocês. Mas outros aqui, talvez não. Outros aqui tiveram um lar onde não se buscava o Senhor. E aqui Deus fala que foi Deus que tirou, foi Deus que tocou na sua vida, e hoje você pode servir. Mas Deus deseja, mas como aprendemos há 2 semanas atrás, que isso não fique em nós, mas isso seja passado de geração após geração. Não basta falar só, eu servi, o outro que tem que tomar a sua decisão. Claro que o outro precisa tomar, cada um toma a sua decisão, mas o meu papel de influenciar, ele é muito grande. Ele é muito forte. E eu e você precisamos viver entendendo o que eu estou fazendo para que os meus filhos e os filhos dos meus filhos também vivam essa mesma fé, também vivam esse mesmo amor ao Senhor. E aí quando Josué ele vai trazer esse desafio de servir ao Senhor, ele começa a lembrar das gerações anteriores, que é tolice, mas viver de um Deus que não faz diferença na vida. E por isso que ele coloca daquelas gerações que não serviram ao Senhor, daquelas gerações que estavam distantes do Senhor. E ele lembra de um Deus que está sempre ao nosso favor. Ele lembra de um Deus que está sempre nos abençoando. Ele conclama o povo a decidir. Mas não tem como nós servirmos a 2 senhores. O Novo Testamento já fala isso sobre a questão de Mamon, como o dinheiro muitas vezes ele reina na nossa vida. Ou nós adoramos, a palavra de Deus fala, ou nós adoramos a Deus ou nós adoramos a Mamon. E Josué vai falar aqui mais ou menos a mesma coisa. O verso 15 de Josué, ele diz assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irá servir. E aí ele traz esse pensamento. Dentro do que você já viveu, dentro de que você já conhece do nosso Deus, você precisa ponderar isso. Tem te agradado a servir ao Senhor? Amados, porque muitas vezes, às vezes servir ao Senhor, viver a vontade do Senhor, vai nos tirar, digamos, da nossa zona de conforto. Às vezes é o nosso senso de justiça, né? Conversando com um amigo essa semana, ele falava, e aí eu joguei um texto, né, que falava lá sobre dar capa, sobre virar o rosto, né, dar outra face, caminhar mais uma milha, né? E ele questionou, né, sobre isso. E muitas vezes é difícil nós servirmos ao Senhor assim, porque nós olhamos e vemos injustiça no mundo e nós queremos ver essa justiça. E aí nós
damos aquela balançada. Mas nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus de justiça. E não tem como nós fazermos a justiça com as nossas mãos e servirmos a esse Deus de justiça. Não tem como nós servirmos a Deus e falarmos que confiamos, que dependemos de Deus, que é Deus que provê, e deixarmos o Deus mamon, ou seja, a ganância, ou seja, a nossa independência nas questões financeiras tomarem controle. Ou nós confiamos que é Deus que sustenta, ou nós confiamos que é Ele que vai prover, ou não confiamos, ou nós não acreditamos. Não tem meio termo nisso. E aí Josué ele tenta em outros aspectos, mas ele também vai falar: quem você vai servir? Ele fala ali, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, os deuses amorreus, onde eles estão vivendo, quem você vai servir? Ou a gente serve, mas ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, ou a nossa concupiscência da carne, como diz, né? Aos nossos próprios desejos, onde nós servimos ao Senhor. E aí, você e eu precisamos colocar isso, e realmente aí há uma decisão a ser feita, né? Quem de fato nós servimos? Quem de fato a nossa família vai servir? Se a nossa família vai servir ao nosso Deus, e a integralidade, né? Eu ouvi uma vozinha aqui. Integralidade do Senhor, da palavra do Senhor, ou a gente vai servir aos nossos desejos, nessas pequenas decisões. Puxa vida, hoje eu estou cansado, hoje eu estou hoje eu não tem problema eu não buscar tanto ao Senhor assim. E essas pequenas decisões, amados, fazem diferença. Porque elas começam a dominar a nossa vida. E aí a gente precisa fazer uma pergunta: que deuses precisamos abandonar hoje para demonstrar fidelidade ao Senhor? E aí, amados, talvez a gente esteja pensando: mas eu não adoro outros deuses, né? Será, amados? Porque a idolatria, ela não parte só de você ter uma imagem, digamos assim, falar: eu adoro esse Deus, e não ao Deus de Israel, né? Não ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela é de tudo que nós colocamos na frente do nosso Deus. Às vezes é os nossos próprios sonhos, às vezes os nossos próprios planos. E, amados, e é interessante do início do texto que Josué ele coloca, ele fala assim, né? Ele fala dos deuses que serviam, fala assim, mas eu tirei seu pai Abraão, né? E fala do que Deus fez. Ei, minha garganta hoje tá feia. Mas fala do que Deus fez. E quando nós vamos, amados, nós podemos pensar o que Cristo fez por nós, o que Cristo... E aí, a palavra de Deus fala que Jesus ele deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou toda a sua grandiosidade para vir na terra e morrer numa cruz e ressuscitar e viver a vida que nós vivemos, para hoje nós podermos adorar o Senhor. Olha, amados, se você pode procurar, não existe nenhuma outra religião, nenhuma outra situação que fale de um Deus que se colocou nas mesmas condições que nós. Não fala. Mas normalmente é de um Deus que está distante, de um Deus que exige,
mas não que está próximo. A palavra de Deus fala que o nosso Deus, que Jesus Cristo, se chama Emanuel, ou seja, um Deus. Emanuel significa Deus conosco, um Deus que está junto de nós, um Deus que está vivendo o que nós vivemos, um Deus que passa o que nós passamos. E é por isso que Ele sabe das nossas angústias, sabe das nossas dificuldades. E aí Josué, ele conclama: que Deus você quer? Quem você vai servir de fato? Será que esse Deus, amados, vale a pena nós abrirmos mãos muitas vezes de convicções, de posicionamentos, para servir esse Deus? Para servir esse Senhor? Então Josué relembra esse passado, o que nosso Deus fez por nós, e ele chama para decidir o futuro. E amados, ele nos chama para ter temor, mas não medo. Por quê, amados? Porque esse temor muitas vezes dá essa ideia de ter medo. Mas Deus não nos chama para ter medo do Senhor, mas nos chama para amar esse Deus, para respeitarmos esse Deus, para colocarmos esse Deus aonde ele realmente deve ser colocado. E essa idolatria que a gente fala, né, de viver os nossos próprios prazeres, de vivermos os nossos próprios sonhos, de não viver o que o Senhor tem, ela é muito atraente. Sabe por que é atraente, amados? Porque ela não exige santidade. Ela não exige separação. Ela não exige nada de nós. Pelo contrário, ela só é só alegria, porque nós não precisamos dar nada. E ela não exige, digamos, a santidade, mas em troca é a libertinagem, ou seja, você viver só os seus prazeres. Porque a nossa carne, mas tem dificuldade de viver a lei do Senhor. É mais fácil a gente perder tempo com lazer do que investir tempo em oração. É muito mais fácil você ver um filme, ficar lá 1 hora, 2 horas, maratonar uma série, né? Ver 10 capítulos. Não sei quem já fez essa doideira. Eu já fiz. Uma vez voltei do culto e eu tava de folga, né? Segunda-feira é a folga do pastor, né? Não tinha aula. E aí eu comecei a ver uma série, vi um capítulo, ver 2, ver 3, ver 4, quando eu vi às 3 da manhã. Já é 3 da manhã, não vale a pena dormir mais, né? E aí, fui até 8 da manhã, 9, vendo série. Eu já fiquei, mas passei horas e horas buscando ao Senhor. Mas talvez eu precise confessar que é muito mais fácil maratonar uma série do que ficar o mesmo tempo orando ao Senhor. É muito mais fácil eu ficar meia hora vendo um filme, vendo alguma coisa, do que talvez meia hora lendo a Bíblia. Santidade exige muito de nós, né? E é interessante, mas eu acho talvez um dos motivos porque está muito ligado a santidade à ideia de privação, né? A gente fala, quando a gente pensa em santidade, fica aquela coisa, ai meu Deus, eu vou ter que abrir mão de tudo. É um negócio que parece doído, né? Não sei quanto você, mas a impressão que é um negócio dolorido, difícil, assim. Não é algo prazeroso, gente. Mas o que Josué vem trazer aqui, gente, não há nada. O salmista fala assim: eu prefiro eu troco tudo por estar na presença de Deus. Santidade, mas não é para ser algo dolorido, não é para ser algo custoso, pesado, mas sim algo maravilhoso. Eu prefiro estar um dia do que toda a minha vida em outro lugar.
salmista vem trazer essa questão de a gente desfrutar da presença de Deus, porque santidade, a palavra ser santo, não tem tanta ideia de abrir mão, mas é a ideia de você ser separado para o Senhor. Então você santificou algo. Esse copinho que já acabou minha água aqui, mas já foi separado. Esse celular foi separado para algo. Foi separado para fazer algo. Essa é a ideia. Fala, puxa, a minha vida, Deus me chamou para viver o que Deus tem. E sabe por quê? Mas muitas vezes é tão custoso. Às vezes a gente tem essa ideia porque de fato nós não abrimos mão. Porque quando nós não estamos tanto assim, talvez imersos na graça de Deus, imersos no plano do Senhor, imersos no que Deus tem para fazer, é porque o fato de nós não estarmos imersos aqui é porque talvez ainda estejamos imersos ali. A gente ainda tem muito do mundo em nossas vidas, né? Muito ainda dos nossos desejos, muitas vezes dos nossos planos, né? Por isso que eu vi uma frase muito interessante, né? Esse dia, né? É muito fácil, a gente se decepciona com Deus, né? É muito fácil a gente... Por quê? Porque nós queremos que Deus cumpra os nossos planos, as nossas vidas, né? Mas porque nosso foco, a nossa visão ainda é muito deturpada. E eu vi uma frase e a frase que eu queria falar era a seguinte: o apóstolo Paulo fala que até a morte é lucro, né? E a frase era assim: se no evangelho até a morte é lucro, né? Se até a morte é lucro, o que poderia nos decepcionar, né? Olha que interessante, né? Porque muitas vezes nós falamos, a gente tem essa morte, é o fim, e aí a gente fica indignado, né? Mas o apóstolo Paulo fala, se Deus tirar a minha vida, gente, aí eu estou muito no lucro. Se a gente for muito sincero, né? Um sincericídio aí na nossa vida, talvez a gente não pense que a morte é tão lucro assim, né? Talvez a gente... Claro que não é o desdobramento, mas vamos desdobrar. O que a morte nos traz? Quando o apóstolo Paulo fala que a morte é lucro, todas as dores serem fim, viver eternamente na presença do Senhor, cumprir totalmente o propósito do Senhor. E muitas vezes nós não temos isso forte. Nós não desejamos isso. Nós desejamos o quê? Puxa, eu preciso aproveitar mais. Puxa, tem tanto filme que eu não vi, tem tantas alegrias, tantos lugares que eu não visitei. Gente, será que isso se compara a estar na presença do Senhor? Qual que é o peso que você tem dado às outras coisas? Quando o salmista fala, eu prefiro estar um dia do que 1000 em outro lugar. Ele olhou e falou, 1000 outros lugares na balança não compensa. Eu troco tudo isso por estar um dia só na presença do Senhor. Qual que é o peso que você tem dado às outras coisas na sua vida? Amados, e aí Josué vem nos chamar para viver o Senhor com integridade. Amados, porque a integridade mostra o caráter de alguém que faz o que diz que faria. Alguém que faz o que diz que faria. Quando nós chamamos os nossos... Por isso que é tão difícil, por isso que a integridade, na verdade, que faz a diferença. Porque quando nós falamos dos nossos filhos que eles precisam buscar o Senhor, o que vai fazer a diferença, impactar o coração dos nossos filhos,
é a integridade, porque eles vão olhar se aquilo que falamos é o que fazemos. Se aquilo que estamos dizendo, que estamos decidindo, é aquilo que vamos decidir. E porque senão vamos ser como aqueles que louvam o Senhor com seus lábios, mas o seu coração está distante. E aí um último aspecto, para nós encerrarmos, é a força da influência. E aí que Josué ele traz aqui, o verso 15, ele fala assim, ó. Ele fala, né, ele pergunta, quem vocês estão servindo? Ele fala, no final ele termina dizendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante isso. É interessante que o Evangelho, mas não te obriga a fazer nada. Nessa conversa que eu estava tendo com meu amigo, que a gente colocou esses textos, ele estava falando da decepção que ele tinha com alguns líderes, né? Que querem obrigar, né? Não vou te liberar espiritualmente. Não creio nesse negócio não, gente. Nosso maior líder é Jesus Cristo, mas ele nos chama para termos líderes. Para termos pessoas que oram por nós. Talvez você recebeu aí, eu não gosto muito de mandar, né? Mas se você não recebeu, manda aí seu WhatsApp aí e me adiciona no seu contato. Você leu minha mensagem às 2 da manhã? Não leu, ó, acredita. Mandei lá. Mas não sei se você reparou na mensagem, às 2h30, por aí, perto das 3, coloquei lá, ó, boa madrugada, né? Estou orando por você, né? Não coloquei meu despertador para acordar às 2 da manhã, né? Mas acordei. Daí Deus me levou a estar orando às 2 da manhã. Daí eu pensei, falei, manda ou não mando? Manda ou não mando, né? Mas talvez você nem esteja na Igreja Batista Colônia Rio Grande, mas tenha certeza que o seu pastor ora por você. Isso é fato, mas pode ser 2h30 da manhã, pode ser 2h30 da tarde, pode ser... Não acho que o horário põe poder na oração, né? Mas o fato é que Deus usa, mas que Deus chamou, que Deus te colocou em alguns lugares para você, onde pessoas oram por você, onde pessoas clamam pelas suas vidas, onde pessoas estão com você. E aí Josué, quando ele fala assim, eu vou servir ao Senhor, ele coloca, interessante que ele fala, ó, quanto a vocês, eu não faço, eu não sei, mas eu vou fazer isso. É interessante porque ele não obriga ninguém. Jesus não obriga. Jesus fala, muita gente foi embora, e vocês? Vão me servir ou vão viver as suas vidas? É uma decisão que cada um de nós toma. Por isso que eu comentei isso, porque muitas vezes você vai em alguns lugares que as pessoas querem obrigar você, né? Eu não vou te liberar espiritualmente. Algo aqui nesse sentido, né? Mas nós precisamos estar aonde Deus deseja que nós estejamos. E as decisões que eu e você precisamos tomar, ninguém pode tomar por nós. Ninguém pode tomar por nós. E Deus te chama para tomar. E aí é interessante que Josué, ele traz tudo isso e fala, ó, eu não mando sua vida, mas eu sei alguma coisa da minha vida. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E essa atitude, amados, para a família, de obedecer e temer ao Senhor, ele não é algo imposto, ele é nem só ensinado, mas ele precisa ser visto na vida de alguém para ser imitado. Por isso que muitas vezes, e aí você vê às vezes filhos de pessoas que não servem, de pessoas que servem ao Senhor, talvez em algum momento, não é de fato isso, né? Mas um dos motivos possa ser isso.
foi muito ensinado, foi muito falado, aí foi muito feito culto, culto na minha casa, né? E eu ensinei já aos irmãos, é importante fazer isso, né? A pessoa vê esse culto na casa, mas não vai fazer diferença ter culto todo dia na casa, durante dos 20 anos que você ensinou seu filho ali, cresceu seu filho junto, se acabou aquele culto, ou no outro dia, que fez da noite, né? Ele não vê esse exemplo no lar. Porque é isso que faz diferença, mano. Ele olhar lá e falar assim, eu confio no Senhor. E quando chegou numa situação que precisou confiar, não viu essa confiança. Eu amo, mas não viu esse amor. As palavras não podem ficar apenas nas palavras. Por isso que Josué, quando ele coloca ali, olhou o exemplo de tudo que Deus fez, falou, não sei quantas vocês, mas essa é a minha decisão. É isso que eu vou tomar, é isso que vocês vão ver na minha vida daqui em diante. É isso que vocês vão ver na minha vida. É esse compromisso que Josué tomou, de ter a presença do Senhor na sua vida. Qual que é a decisão que você tem tomado? O verso 15 vai nos chamar, mas qual que é a decisão que seus filhos vão ver na sua vida? Do que realmente você valoriza? Do que realmente você se dedica? Se isso passa de apenas algo teórico para algo prático, algo vivido dia após dia. O que os nossos filhos estão vendo? O que os nossos vizinhos estão vendo? Eles veem lá, agora não vê, né? Porque a gente está tudo em quarentena, mas em quarentena não, mas em isolamento. Mas quando voltar, vão ver lá a gente lá com... Talvez também não vai ver mais a Bíblia debaixo do braço, porque a gente está no celular, né? Mas vai ver você indo para a igreja. Você vou para a igreja, né? Mas como é esse relacionamento durante a semana? Como que é a prática no seu trabalho? E o mais difícil, na sua família, mas qual que é a decisão que você tem tomado em relação à sua família? Eu quero ler novamente, para nós encerrarmos esse verso 15. Escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem irão servir. A que tipo de Deus você tem escolhido a servir? E eu quero fazer repetir a frase de Josué e espero que você também esteja fazendo na sua casa. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse relato de Josué, mas parece que ele sabia que iria acontecer alguns anos seguintes, porque ele antecede ao período dos juízes. E os juízes, existiam vários juízes, um em cada geração, onde eles tinham uma espécie de ciclo. Esse ciclo você percebe claramente quando você lê o livro de Juízes, onde eles estavam com Deus, porém vem vindo a próxima geração, eles começam a se esquecer do Senhor, eles começam a servir a outros deuses, começam a viver as suas próprias vidas, começam a cair no pecado e aí começa a ter um monte de desgraça na vida deles, né? Começam a colher o fruto de uma vida longe de Deus. E aí eles clamam ao Senhor, Deus ouve a oração, e aí Deus levanta alguém que vai conduzir o povo. E eles voltam para o Senhor, eles buscam o Senhor, e aí começa tudo de novo. Distanciam, né? Como nós vimos há 2 semanas atrás, né? Mas essa influência que nós podemos gerar no âmbito dos nossos filhos é o que vai quebrar esse ciclo de uma hora busca o Senhor, uma hora você colhe todas as consequências de não buscar o Senhor. Colhe as consequências só de buscar ao Senhor. Mostre o exemplo na vida dos seus filhos.
Se você, durante o dia a dia ali, tem percebido que você não tem incluído a palavra do Senhor na maneira que você discute as situações com a sua esposa, com o seu esposo, que você discute as situações com seus filhos, o dia a dia, comece a incluir, amados. Isso é servir ao Senhor, e isso é ser íntegro, de não ser apenas algo na fala, mas algo vivido dia após dia. Eu quero te chamar, quero te convidar você agora a você se colocar diante do Senhor. Colocar diante do Senhor. E talvez você tenha percebido que não tem se separado como Deus deseja que você se separe. Que você não tenha se servido ao Senhor da maneira que Deus deseja que você sirva. E deuses como dinheiro, deuses como os prazeres do dia a dia, né? Prazeres como tantas situações, né? Agora com TV, filmes e preguiça. Essas pequenas decisões têm te afastado do Senhor. E essas pequenas decisões, mas nem sempre quer dizer que é pecado. Hebreus vai falar que nós precisamos nos livrar do pecado e também de tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor. Então, e nessa manhã Deus tem te chamado para fazer essas, tanto nas grandes, mas como nessas pequenas decisões do dia a dia, que você precisa decidir entre ver mais um capítulo daquela série ou ler a palavra do Senhor, ver mais uma reportagem ou buscar ao Senhor. Que você possa decidir a buscar ao Senhor e perceber como é maravilhoso estar na sua presença, como é maravilhoso você buscar o Senhor, mas não é pesado, não é custoso, porque a palavra de Deus diz que o fardo do Senhor é leve, o jugo é suave, mas não é algo pesado, não é algo difícil, mas é algo gostoso, algo maravilhoso. Talvez até hoje você não tenha percebido como é maravilhoso se santificar no Senhor. Toma essa decisão de servir ao Senhor, você vai ver como é maravilhoso. Mas Deus vai te mostrar como é maravilhoso seguir o Senhor. Coloque-se diante do Senhor agora. Toma essa decisão diante do Senhor. Coloque a sua vida, coloque a vida da sua família. Para assim como Josué. Eu não sei quanto às outras pessoas. Eu não sei quanto a vocês. Eu não sei quanto a meu vizinho. Eu não sei quanto a alguém colega de trabalho. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós. Exaltamos com louvores, Jesus, te entronizamos. Declaramos que és Rei.
Aleluia, Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e clamamos, toma o Teu lugar na minha vida, Deus. Toma o Teu lugar na nossa família, na minha família, ó Deus, e na família de cada pessoa, Deus, que está participando desse momento, ó Pai. Que nós possamos, Deus, servir ao Senhor, Deus, com todo o nosso ser, ó Pai. E a gente possa perceber, Deus, como é maravilhoso estar, Deus, diante do Senhor. Como é gracioso, ó Deus. Ó Deus, como, ó Deus, o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, somos tentados, ó Deus, a viver apenas os nossos sonhos, os nossos planos, Deus, distantes do Senhor, Deus. E aí, ó Pai, tomamos decisões, ó Pai, que nos levam, nos afastam de Ti. E, ó Deus, nós, ó Pai, queremos nessa manhã decidirmos, ó Pai, ó Pai, renovarmos as nossas decisões em Ti, ó Pai. E falarmos, ó Deus, que não há nada nem ninguém melhor que o Senhor, Deus. Oh Deus, eu oro ao Senhor, Deus, que cada família venha tomar também essa mesma decisão, Deus. Que cada família possa ver, ó Deus, o Seu agir, o Seu poder, ó Pai. E possa perceber, ó Deus, que não há nada melhor que o Senhor, Deus. Oh Deus, que nós temos, ó Deus, um compromisso com a nossa família. E que nós possamos ver a nossa família te servindo, te buscando, ó Deus. E sermos influência para onde estivermos, Deus. Seja com cada um de nós, Deus. Seja conosco durante esse dia, Deus. Derrama a Sua graça e o Seu poder sobre nós. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amados. Que Deus venha te abençoar grandemente. Que a graça e o poder do Senhor seja sobre a sua vida. Que essa semana, durante todas as decisões que você precisa tomar, desde as grandes até aquelas pequenininhas, você possa decidir em viver o que o Senhor tem para a sua vida, em viver o que Deus tem para você, em viver os planos e os sonhos de Deus. Amém? Quero orar agora com você, pedindo para que Deus esteja dando uma semana abençoada na presença do Senhor. E no final vamos estar terminando aí com mais um louvor. Pai, eu oro ao Senhor que essa semana, Deus, venha ser uma semana, Deus, cheio de graça, Deus, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida de cada pessoa que está participando desse culto, ó Deus. Que o Senhor, Pai, venha nos ajudar, Deus, a tomar, Deus, as melhores decisões, Deus. Desde, ó Deus, talvez decisões mais importantes que precisamos, até aquelas pequenas decisões, ó Pai, que tomamos no dia a dia, ó Pai. Puxa, descansar mais, ó Deus, a gente fica... depois eu busco o Senhor, depois eu leio mais um pouco da Tua palavra, depois eu oro, e muitas vezes nós passamos os dias, passamos as semanas e não Te buscamos como precisamos, ó Pai. Mas que nós possamos, ó Pai, ter decisões firmadas e fortes diante do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, seja com cada um de nós, vem com a Sua paz e com a Sua graça. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. De louvores.
Graça e paz.